Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como devemos ajudar outros crentes quando eles pecam? Já vimos nos versículos 1 e 2 que não devemos nos colocar no papel de juízes. Deus é o supremo juiz e devemos usar os seus padrões de avaliação. Agora vem a segunda atitude. Cuide primeiro de si mesmo. No versículo 3, Jesus propõe uma hipérbole, um exagero, para mostrar o quão ridículo é tentar ajudar alguém em seu pecado sem antes lidar com o próprio pecado. A cena é de alguém tentando tirar um cisco do olho de seu irmão, uma lasca ou uma partícula de madeira, sem reparar, sem dar a devida atenção à trave, à viga, à tábua em seu próprio olho. Segundo Jesus, no versículo 4, é impossível pedir para que uma pessoa deixe que você a ajude em algum pecado, quando você mesmo está cometendo pecados muito mais graves e piores. Por isso, no versículo 5, Jesus conclui: não seja hipócrita. Antes de mais nada, arranque a trave de seu olho, para que você possa enxergar bem. Quando estamos em pecado, a nossa visão fica manchada e não conseguimos ver claramente para ajudar aos outros. Mas não devemos apenas lidar com o nosso pecado. Jesus diz no versículo 5 ainda: a vida cristã não é só individual. O enxergar bem tem um propósito. Então, tirar o cisco do olho de nosso irmão. Hipócritas naquela época era como os atores eram chamados, homens que vestiam máscaras para mostrar algo que não estavam sentindo de verdade. Quando só focamos no pecado dos outros e em julgá-los segundo os nossos padrões, sem olhar para o nosso próprio pecado e lidar com ele, estamos fazendo o mesmo que um ator. Fingimos ser algo que não somos. Aparentamos uma santidade que não é sincera. Portanto, se eu e você temos pecados pessoais gritantes e grotescos, não poderemos ser úteis em tentar ajudar outros com seus pecados. O nosso pecado é um estorvo. Ele nos impede de ver claramente e nos distancia de quem precisa de nossa ajuda. Então, antes de querer ajudar aos outros, a segunda atitude que devemos ter é cuidar primeiro de nós mesmos. Se arrependa e trate o seu pecado antes, mas depois vá e ajude o seu irmão. O fato é que, quando temos pecados escondidos e não queremos tratar, também fugimos do confronto aos outros porque sabemos que não temos moral. Mas Jesus nos manda primeiro lidar com o nosso pecado e depois ir até o nosso irmão e ajudá-lo. É nossa obrigação. E como fazer isso? Até quando fazer isso? É o que veremos na reflexão de amanhã. Mas por ora, lembre-se disso. Cuide primeiro de si mesmo.